Agora na Rádio T, os assuntos polêmicos, relevantes e mais comentados pela população. Debate T. 7h17, estamos agora com o nosso Debate T. Nessa edição nós vamos falar sobre a atuação da Assembleia Legislativa do Paraná, vamos falar também sobre como é o relacionamento entre deputados que são de oposição, deputados que são de situação, também outros deputados que estão no meio termo. Nós vamos falar tudo isso sobre hoje no Debate T. E contamos com a participação do deputado Luiz Cláudio Romanelli, do PSB. Bom dia, deputado, tudo bem? Bem, bom dia. Prazer estar aqui nos estúdios da Rádio T em Ponta Grossa. É um prazer muito grande poder participar aqui dessa conversa. E também está conosco o deputado que é líder da oposição na Assembleia, deputado Requião Filho, do PMDB. Bom dia, deputado. Bom dia, Marelli. Bom dia aos amigos da Rádio T. Mais uma vez aqui em Ponta Grossa para conversar com vocês de forma aberta. A gente agradece o espaço. Agora vamos falar de uma maneira, já que um é líder de oposição e outro de situação, vamos avaliar a oposição e a situação. Pergunto para o Luiz Cláudio Romanelli, deputado, como que o senhor avalia hoje a oposição dentro da Assembleia Legislativa do Paraná? O senhor que já tem vários mandatos consecutivos dentro da Assembleia, ela vem crescendo, como que o senhor avalia a oposição dentro da Assembleia? Bom, em termos dos números formais de deputados que integram a oposição, ela se mantém com os mesmos deputados que iniciou, né? Na prática são 9 deputados que estão na oposição e ao mesmo tempo tem o grupo independente que, embora se diz independente, vota sempre com a oposição. Então, na prática, nós temos uma oposição muito forte na Assembleia Legislativa e dos que integram mesmo a base de apoio ao governo, nós podemos contar com 33 deputados. O restante, os votos são sempre imprevisíveis. O debate político, claro, da oposição, dos que são mais declaradamente de oposição, é mais intenso e contundente nas suas críticas. Mas o que interessa no processo legislativo é o voto, né? O voto nas comissões permanentes da casa, o voto no plenário. E claro que nós temos uma oposição aguerrida, mas que contribui, na minha avaliação, para o debate que tem que ser travado sobre as políticas públicas no âmbito da Assembleia Legislativa. O senhor acha que é uma oposição construtiva, então, e não destrutiva? Mais ou menos, não é? Não vou qualificar a oposição. Eu acho que há momentos que a oposição ela de fato quer promover o desgaste político do governo, mas esse é o papel da oposição aqui e no mundo inteiro. Deputado Requião Filho, o senhor muitas vezes diz que os deputados da base acabam votando os projetos apenas pelo interesse do governo e muitas vezes acabam não olhando o que realmente interessa para a população. Nesse sentido, qual é a avaliação que o senhor faz da base do governo de Beto Richa, como ela contribui para toda essa discussão de projetos dentro da Assembleia Legislativa? Nós temos um problema na Assembleia Legislativa. Alguns deputados, e eu digo isso sem medo nenhum de errar, alguns deputados não sabem o que votam. Não leem, não prestam atenção. Isso vale para todos os 54 deputados. Tem vezes que o projeto não é da minha área, ou não é do meu interesse, não é da minha região. Então, nós acabamos pecando por isso. E a base do governo tem uma fé muito grande na palavra do líder Romanelli. E, por vezes, eles votam, inclusive, contrários aos seus interesses pessoais ou regionais, por deixar passar aquele momento por um pouco de falta de atenção. Mas isso, se vocês acompanharam a votação do impeachment, vocês vão perceber que é um problema endêmico do parlamento brasileiro, que nós temos a mania, nós temos a tradição às vezes, de eleger pessoas por outros motivos do que os políticos. E aí acabamos tendo um parlamento que às vezes foge ao debate político, ao interesse público da coisa. O senhor acha que então alguns projetos passam como rolo compressor, sem que sejam discutidos na sua íntegra ou a qualidade desses projetos, principalmente quando vem do governo estadual? Alguns projetos não passam pelo debate necessário. Alguns projetos vêm e é uma prática, eles vêm mais no afogadilho, eles chegam em cima da hora. Então, mas isso a situação faz por querer, o senhor acha também? Olha, eu diria para você que algumas
Algumas vezes o governo manda em cima da hora por querer, e algumas vezes, e tenho conversado com deputados da base, os projetos chegam atrasados por falta de organização no Palácio Iguaçu. Deputado Romanelli, como é que funciona essa dinâmica? Claro, o senhor é o representante do governo, é o líder da base de Beto Richa. Alguém do governo, ou às vezes o próprio governador, liga para o senhor e diz: Romanelli, eu quero que esse projeto seja aprovado, o senhor vai lá e pede voto, todo mundo lá da base aprova e ninguém discute. Esses deputados, eles não têm esse poder de discussão, tudo que o senhor fala, eles obedecem? Como é que funciona? Olha, eu bem que gostaria... O senhor é o ditador dentro da Assembleia? Eu bem que gostaria que fosse assim, Porque eu já vi, hein, várias vezes o senhor vai lá, voto favorável, daí vão todos lá e votam, vai com os cordeirinhos, vão lá e votam. Mas eu tenho um processo democrático interno na bancada, eu discuto com a nossa base. Eu toda segunda-feira, às 17 horas, eu reúno todos os deputados e deputadas que integram a base de apoio ao governo, todos os projetos que têm que ser votados, principalmente os mais complexos e polêmicos. Nós fazemos um debate, há uma contribuição importante dos parlamentares, nós temos parlamentares que são muito estudiosos, e daí se dedicam e se aprofundam sobre determinado tema, até apresentam para a bancada muitas vezes uma visão contraposta àquela que está sendo proposta, e quando vai para o plenário, aí é um processo de votação. A oposição também faz o mesmo, a oposição se prepara antes, discute os projetos. O deputado Maurício, quando faz essa alegoria da forma da votação, né, da crítica, e creio eu que e muitas vezes no plenário passa essa impressão, mas previamente o tema foi debatido, foi discutido, eu dificilmente encaminho, e os projetos que o governo encaminha, ele encaminha para a liderança do governo, protocola na casa. O líder do governo, ele tem a obrigação de poder estudar a matéria, se informar sobre ela, e o governador não precisa me pedir para defender um projeto. Na medida que eu aceitei a função de líder do governo, eu tenho que dar o encaminhamento do projeto. Claro que muitas vezes eu mesmo faço a crítica, vou ao governo, discutimos alterações no próprio projeto, e isso estabelece uma dinâmica, na minha avaliação, que melhora sempre o processo legislativo. Agora, é claro que tem alguns projetos, né? Recentemente mesmo a Assembleia aprovou um projeto que removeu um dispositivo que integrava a lei orgânica do Ministério do Tribunal de Contas, onde que conselheiros não poderiam analisar contas de municípios onde parentes seus pudessem ter tido votos, e nós, na verdade, lemos a matéria por cima, não nos aprofundamos na discussão, e a Assembleia revogou um dispositivo importante que tinha. Então, esse é um exemplo, mas por quê? Porque por conta da confiança no Tribunal de Contas, que naquela matéria não veiculava determinada norma revogatória de uma norma legal. Estou dando um pequeno exemplo, por isso que todos os projetos eles têm que ser lidos, debatidos e ao mesmo tempo o seguinte, não é nem o prazo da votação. O que interessa é o aprofundamento no debate. Nós temos que ter alguém sabendo exatamente o que está acontecendo em cada um dos projetos, até porque eu mesmo, como líder do governo, eu não sou só líder do governo, né? Sou também do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, do Tribunal de Contas. A gente tem que encaminhar todos esses projetos ao debate dentro da casa. Agora, deputado Requião Filho, entre os 54 deputados que nós temos na Assembleia Legislativa do Paraná, quantos deles, vamos supor, eu posso chutar talvez o número 20, quantos deles se aprofundam em matérias que têm a habilidade necessária para votar algum projeto e sabe o que está votando? Quantos? Tem como a gente chegar a algum número? Olha, eu não vou dizer para você um número, porque daí nós vamos escolher a matéria. Porque tem deputados que são... Votam pelo interesse. Não, que são matéria? especialistas. Se você for discutir saúde, não interessa o que você colocar lá, nós temos 4 ou 5 deputados que são apaixonados pelo tema. E temos uns tantos que sequer levantam os olhos para ver a discussão. Se você for entrar no pedágio, são tantos deputados que olham e outros que se retiram do plenário. Então você vai ter que escolher o tema. Mas nós temos, eu acho que, dedicados que estudam todas as matérias, tirando as lideranças, que é a nossa obrigação mexer com isso. Por exemplo, nem que eu não goste do tema, eu tenho que discutir com a assessoria para saber como encaminhar.
O Romanelli pode não se interessar por aquilo de forma alguma, mas ele terá que, pelo menos, saber do que está falando. Eu acho que dá para você botar aí uns 20 deputados, escolhendo os temas específicos, que realmente gostam de estudar as matérias votadas. Vou dar um exemplo para você, um deputado que politicamente não é da mesma vertente que eu, mas que estuda todos os projetos que aparecem na casa, que é o Francisquini, o Felipe. O Felipe é extremamente dedicado e estudioso. E ele gosta de estudar tecnicamente o projeto, nem politicamente. Então, você tem esses exemplos, mas infelizmente é a minoria na casa que se dedica ao debate político e o estudo técnico de todos os projetos que passam por lá. Mas há uma meia-culpa aí. Uma meia-culpa do Legislativo. O que nós aprovamos de projetos de lei, de utilidade pública, nomeação de viaduto, você acaba tirando um pouco o encanto e o interesse da coisa. Agora, deputado Romanelli, vamos falar sobre um assunto que gera bastante divisão de pensamento em relação às CPIs. A oposição tem tentado instaurar 2 CPIs na Assembleia Legislativa. Uma é a CPI da Operação Publicano, né, que investiga desvios na Receita Estadual envolvendo pessoas do governo do Estado, inclusive o próprio governador Beto Richa, e também a CPI da Quadro Negro, que investiga desvios na educação, também envolvendo deputados estaduais. O governador também foi citado, ainda não comprovado, mas foi citado. E o senhor sempre diz que CPI é demagogia. Afinal de contas, CPI não serve para nada, então? Olha, não, CPI serve, claro. Eu tenho uma visão crítica. Luiz Cláudio Romanelli, tenho uma visão crítica sobre CPI. Dou exemplo das CPIs do pedágio. Na Assembleia foram feitas 2. Uma em 2003, foi presidida pelo André Vargas, e que todos nós sabemos como terminou. Terminou dizendo que o pedágio do Paraná era o melhor pedágio do mundo, que o contrato era legal. Foi uma grande frustração para todos nós. Hoje nós já temos alguns indicativos como foi feito aquele relatório daquela CPI. O 2014 foi feita outra CPI do pedágio. Como é que terminou? Numa suculenta pizza. Então, assim, eu tenho crítica em relação à CPI. Vejo o caso das CPIs da Petrobras, 2 CPIs da Petrobras também no Congresso Nacional. Uma terminou com corrupção na CPI e a outra era um palanque para o Cunha se defender. A minha visão sobre CPI é muito crítica. Eu fui líder do governo do Requião, né, pai do Maurício, e no começo daquela legislatura nós fizemos um acordo. Não vamos deixar instalar a CPI. E daí fazíamos comissão especial, investigava, fazia tudo, sem a CPI. E nesse governo tem várias CPIs caminhando. Né? O que tem tido aí no caso da oposição é a dificuldade para conseguir o número de assinaturas para as CPIs serem apresentadas. Mas o que o senhor acha dessas 2 CPIs que eu citei, Quadro Negro e Publicano, é necessário? Desnecessárias. Por que é desnecessário? Porque ambas estão... Primeiro, a Operação Quadro Negro. A Operação Quadro Negro, esse nome foi dado pelo próprio governo. O NURSE é que investigou, a partir do controle interno da Secretaria da Administração, que havia desvio de recursos, não é, por parte de gestores, tanto que o governador ele imediatamente afastou os servidores envolvidos, exonerou os que eram cargos de confiança, a Polícia Civil agiu, decretou prisões. Aí depois que o Ministério Público, numa outra fase, assumiu a Operação Quadro Negro. Com o GAECO, hoje tem investigação sendo feita pelo Ministério Público Federal, com investigação, inclusive, promovida pelo STJ. Ou seja, a justiça está funcionando e todas as investigações estão sendo feitas. Né? A Publicano, diria que mais ainda, ou seja, há um grupo especializado do GAECO de Londrina, fazendo um trabalho de aprofundamento nessa CPI. Semana passada, ainda a 5ª fase da Operação Publicano. Reconheçamos, nenhuma contribuição vai ter a CPI para poder fazer qualquer tipo de investigação a essas 2 investigações. A oposição quer a CPI para promover desgaste político, para fazer um palanque. Nós estamos em véspera de campanha eleitoral, da mídia, declarações bombásticas, enfim, tudo isso faz parte um pouco de tentar divertir o público. E, na verdade, nós sabemos, tem desvio de dinheiro público, tem suspeita,
Quem tem que apurar é o Ministério Público, é o GAECO. A Justiça tem que agir com dureza, colocar na cadeia quem rouba. Esse que é e ressarcir o dano para o Estado. Agora, CPI para poder, quando já tem procedimentos judiciais, né, em andamento, a mim parece, processo judicial no caso, e procedimentos investigatórios, a mim parece a CPI completamente desnecessária. Até porque, para a CPI fazer qualquer coisa, ela vai ter que pedir autorização judicial, ela não consegue fazer nada sozinha. Hoje aqui na Rádio T estamos debatendo sobre a Assembleia Legislativa do Paraná, estamos contando com a participação do deputado Luiz Cláudio Romanelli e também o deputado Requião Filho. Eu pergunto, Requião, qual que é o problema da base tentar travar essas CPIs? Eles têm algum receio ou eles acham que o senhor, como pré-candidato, seria muito forte com essas CPIs dentro da Assembleia Legislativa do Paraná? Eu acho que você já respondeu a sua pergunta na pergunta. Eles têm o receio e é lógico que a CPI daria uma força muito maior política. Mas a CPI tem que ser técnica. E por que CPI? Porque a justiça tem um rito. E o rito da justiça é moroso. Ele é mais lento. E ele é mais fechado. A CPI ela é mais rápida, ela é mais ágil e ela torna a coisa mais pública. Ela coloca a sociedade ao par do que está acontecendo, até porque a CPI gera o interesse da imprensa e gera um acesso mais fácil. Gera um acesso mais fácil da imprensa porque é uma comissão parlamentar de investigação. E o parlamentar representa a população, representa os seus votos. Então, a CPI gera uma velocidade maior, gera uma transparência maior e traz esse debate à tona. Enquanto a justiça, por sua razão de existir, é mais fechada e gera menos acesso à imprensa. Então, eu acredito que a CPI pode trazer um pouco da história. Por quê? Toda história tem 3 versões. A minha, a dele e a verdadeira. E eu acredito que uma CPI representada, porque a CPI não será feita apenas pela oposição. A CPI tem uma divisão dentro da proporcionalidade da Assembleia. Então terão deputados de oposição e deputados do governo dentro da CPI. Agora o deputado Luiz Cláudio Romanelli falou em relação a pizzas dentro da Assembleia Legislativa do Paraná. O senhor acredita que realmente isso acontece e aconteceu aqui no estado do Paraná e por isso é o receio? Eu não só acredito que as CPIs no Paraná acabaram em pizza, como eu tenho a mesma certeza que o senhor acha que essa não vai acabar? Romanelli. Eu gostaria de acreditar que não, porque eu gostaria de estar envolvido nesse processo. Eu não tenho a vocação para pizzaiolo. Mas o que o senhor acha da opinião do Romanelli, dizendo aqui o deputado Romanelli, dizendo que essas 2 CPIs são desnecessárias, que não seria necessária essas CPIs? Como é que a oposição justifica? Eu acho que a CPI traria apenas mais clareza, traria mais velocidade, traria inclusive novas informações para o processo judicial. A CPI tem mais facilidade para fazer acariações, a CPI tem mais possibilidades de buscar a parte política da coisa. O juiz vai se atentar apenas aos autos, o GAECO, nesse caso, vai se atentar apenas a números, e a CPI poderia correr atrás dos responsáveis políticos, porque dentro de um governo, vocês podem não acreditar nisso, vocês podem não saber disso. Mas as indicações no governo não são divinas, elas advém de um interesse político. E a CPI poderia pegar esse gancho, inclusive ajudar o GAECO e o Judiciário na parte que não lhes cabe, que é a política da coisa. Deputado Luiz Cláudio Romanelli, agora vamos falar sobre como começou o ano de 2015 na Assembleia Legislativa, que foi um ano bastante conturbado, né, por conta dos protestos dos professores no mês de fevereiro, depois por conta de um projeto, né, que alterava a situação previdenciária no Paraná, em que os servidores fizeram aqueles protestos, e no dia 29 de abril não tem como não lembrar do massacre que ocorreu no Centro Cívico envolvendo professores. A sua bancada, que é a bancada da base, ficou até conhecida no Paraná pela bancada do camburão, né? Porque o senhor, junto com os outros deputados, tiveram que andar de camburão, porque senão o bicho ia pegar lá na frente da Assembleia. Eu gostaria que o senhor respondesse como é que ficou a situação na Assembleia
pós-Camburão, se hoje isso ainda é muito discutido, e se os deputados conseguem, ou pelo menos o senhor, ter um contato com a população e com esses servidores de uma forma tranquila, ou se ainda é difícil se relacionar com os servidores. Você gosta dessa alegoria do Camburão, né? Mas vocês andaram de Camburão, né? Como foi andar de Camburão, deputado? Na verdade é o seguinte, né? Não é o Camburão. É um transporte, não deve ser muito agradável. É um ônibus da Polícia Militar. Mas é um Camburão. Né? Não, ele ficou como alegoria, né? Ficou com a discussão como... De qualquer forma, assim... Teve gente que passou mal dentro do Camburão, deputado? Na verdade é o seguinte... Não, acho que ninguém passou mal, é um ônibus confortável, inclusive. O problema, na verdade, é o seguinte, eu penso assim, é melhor entrar na Assembleia de Camburão para votar um projeto de lei do que sair de dentro de um Camburão por razões não republicanas. Você acha que tem alguns lá que poderiam sair de lá de Camburão? Eu acho que o risco é sempre eminente. O fato é que a questão das votações importantes que foram feitas desde 2014, o Estado foi obrigado a fazer um ajuste fiscal e nós, a cada dia, mostra como nós estávamos certos, porque hoje no Brasil nós temos 1.700.000 servidores públicos sem receber salário ou recebendo salário parcelado, aposentados que não recebem mais salário do próprio Poder Executivo, muitos não receberam o 13º salário. Em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, o servidor tem recebido R$500 por mês. Ninguém teve R$1 de reajuste 2015, 2016. Aqui não. Aqui no Paraná os servidores estão com o salário em dia. Além disso, receberam um reajuste de 14% no seu salário. O salário está atualizado. Pagamos o 13º antecipado. Né? Estamos com as contas em dia. E fizemos, no caso da Previdência, uma adequação por conta de um erro que havia sido cometido em 2012. O Fundo de Previdência ele via com um déficit atuarial já desde que foi implantado, e o governo quis, para contratar empréstimos, adequar isso em 2012. O fundo tinha 3,5 bilhões, de repente foi para 8,5 bilhões. Por quê? Porque tiraram do Fundo da Previdência todo o encargo do pagamento da folha dos militares, que não dá cálculo atuarial, 100 milhões por mês, 115 hoje, inclusive, essa folha dos aposentados. Os inativos da PM é igual aos ativos. Tiraram mais também 60 mil servidores civis, passaram tudo para o Tesouro do Estado pagar. Claro que estava sobrando dinheiro no Fundo de Previdência. O projeto era necessário para adequar essa realidade do caixa, inclusive para a gente poder ter feito a database, fazer esse ajuste, reduzir, né, o tamanho do furo no caixa do Tesouro. E a oposição sabia disso. A APP sabia disso, o Fórum das Entidades Sindicais sabia disso. O que houve é que nós negociamos em abril o projeto de lei, o projeto foi construído a 4 mãos, comigo, o Ministério Público, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, o Fórum das Entidades Sindicais, a APP Sindicato, o atuário que eles contrataram para participar do projeto, mas no fatídico dia 22 de abril, na sala de cima da minha sala que eu uso na Assembleia, onde nós conseguimos escutar um aos outros do que nós falamos, e todos nós sabemos disso, eu escutei quando os líderes da oposição, incluindo o deputado Maurício, o deputado Nereu Moura, Tadeu Venere e outros deputados da oposição, eles enquadraram politicamente a direção dos sindicatos, da PP Sindicato e das outras entidades. E disseram, vamos derrotar o governo nessa votação da Previdência. Então a culpa foi da oposição? A oposição, na verdade, eles enquadraram politicamente os sindicatos. Aquele conflito, aquela batalha, então, foi criada? A batalha tem 2 aspectos. A batalha, especificamente, a montagem daquele circo todo que foi, e depois circo no sentido figurado, e depois um circo de horrores, quando a polícia militar agiu em excesso na repressão às manifestações, quando depois de já conseguido impedir que a Assembleia fosse novamente invadida, aí sim teve o excesso da polícia. Agora, o dia 29, ele foi politicamente construído. E claro que aí a oposição tem uma grande responsabilidade sobre esse processo, porque eu tenho está na internet para quem quiser ver, no dia 9 de abril, quando nós apresentamos numa audiência pública o projeto, pode ver as falas da Marley Fernandes,
que representando a APP, da Elaine Rodella, representando o Sindsaúde. Todas elas falando, olha, nós precisamos fazer alguns ajustes no projeto, aliás, todos eles foram feitos, que independente do acordo no dia da votação ou não, eu incluí todos os positivos no projeto de lei. Elas foram para a tribuna da Assembleia dizer, o projeto precisa ser votado, o projeto é bom. Não foi votado pacificamente por conta do enquadramento político que os dirigentes sindicais receberam da oposição no Paraná. Agora, eu tô me lançando eu tô me lançando para governador, eu tô me lançando para governador agora porque eu tenho a força de comandar a APP e os sindicatos do Paraná, então vou conseguir me eleger facilmente já para governador. Quisera eu ter essa força. O governo cometeu um estelionato eleitoral. Mentiu descaradamente na campanha, dizendo que o melhor estava por vir e que a máquina estava azeitada, que estava tudo ótimo, que o Paraná era a terra das maravilhas. Mentiu de tal forma que vocês vão ver a apresentação da LDO agora, e a previsão para os próximos 3 anos é de déficit do governo do Paraná. Vai encerrar os próximos 3 anos no vermelho. O que nós da oposição deixamos bem claro para a APP e para os sindicatos é que o projeto do governo era errado. O governo estava quebrado e está quebrado. O governo poderia fazer um ajuste fiscal. Agora, o ajuste fiscal que foi feito é péssimo, é horrível. Está massacrando, primeiro, os funcionários públicos, segundo, os pequenos e médios empresários com aumento de imposto, e o governo tinha, sim, como fazer um ajuste fiscal de outra forma, sem prejudicar a economia do Paraná. Nós vamos ver, num futuro próximo, a Previdência sofrer. E o deputado Romanelli sabe disso tão bem quanto eu. Se não se paga a Previdência, se bloqueia o Estado, porque o Estado tem a obrigação de, antes de mais nada, pagar os servidores da Previdência. É uma conta que o governo Beto Richa deixa para os próximos governos e as próximas gerações. E tudo isso na Previdência começou, como disse o Romanelli, com um erro desesperado de 2012 para acertar uma situação que estava errada. Agora, dizer que nós somos responsáveis pelo dia 29 é um pouco de absurdo, até porque o deputado Romanelli viu o que aconteceu lá fora, foi um dos poucos que teve coragem de botar a cara para fora aquele dia da base do governo, enquanto acontecia o massacre lá fora. Aquilo é um absurdo, aquilo jamais, eu acho que deve ser repetido na história do estado do Paraná. A gente já tinha visto um massacre de professores, onde 13 professores saíram feridos, entre 9 e 13 professores, e quase acabou com a carreira política de um governador. Até hoje, o governador Beto Richa, quando enfrenta protestos dos professores em várias cidades, como enfrentou recentemente aqui em Ponta Grossa, ele fala que tudo isso é articulado pelo PT ou por partidos que são, segundo ele, de esquerda e que são oposição ao governo. Mas aí todos os professores, então, seriam PT? Olha, se todos os professores fossem PT, o Beto Richa não era o governador do estado, era a Gleisi Hoffmann. Então, não tem como... Aquele dia foi uma sucessão de erros. Uma sucessão de erros que poderia ter sido evitada. O dia 29 de abril, isso... Tinha um livro que eu lia na escola que era Crônica de uma Morte Anunciada. Foi o dia 29 de abril. Aquilo foi armado para dar errado. Aquele circo, aquele excesso de policiais, os policiais, os batalhões que foram chamados para estar lá, as condições nas quais os policiais ficaram aqueles dias na Assembleia, aquilo foi criando um tensionamento que era, para qualquer um que entende um mínimo de segurança pública, era algo que, com certeza, ia acabar acontecendo. Agora, deputado Romanelli, o deputado Requião Filho fala de 3 anos aí, de déficit nas contas públicas no estado do Paraná e que as contas estariam no vermelho. E o governo do estado, Beto Richa, vem em entrevista, sempre fala que as contas estão no azul, estão boas. Como que o senhor avalia isso? Realmente as contas estão no vermelho? Há um déficit, há um superávit? Como que está esse momento no Paraná? Bom, o ministro Henrique Meirelles anunciou ontem que na segunda-feira o presidente Temer enviará ao Congresso um déficit da União nesse orçamento de 170 bilhões de reais. Quando o deputado Maurício Requião coloca a questão da famosa frase pós-campanha, aliás, do governador Beto Richa, é que a expectativa que todos nós tínhamos é que a economia do Brasil fosse crescer
em 2014, 5%. O que aconteceu com a economia do Brasil? Cresceu 0,1%. O que aconteceu em 2015? 3,8% a menos. O Paraná é menos impactado pelas medidas que foram tomadas. E, ao mesmo tempo, nós temos sido menos atingidos do que os outros estados da federação por conta da diversificação da economia e um conjunto de medidas que foram tomadas. O estado, ele tem hoje capacidade de investimento, que nós não tínhamos até o ano passado. Nós readquirimos a capacidade de investimento. Agora, que a deterioração do quadro da economia nacional está atingindo muito fortemente a todos os estados brasileiros, isso está. Tanto que o governo federal estuda uma medida de redução do pagamento da dívida pública de todos os estados em 80% por um ano, até para dar um fôlego financeiro para os estados. A verdade é que os governos hoje, quando a gente faz previsão com dados que está sendo sinalizado pela Secretaria do Tesouro Nacional, pelo Banco Central, e o Estado tem que trabalhar com os dados oficiais, quando sinaliza, ele vai encontrar déficit, por conta do que as receitas elas estão crescendo muito pouco, e a despesa ela cresce por conta do crescimento da demanda que você tem e do próprio crescimento vegetativo, especialmente dos gastos com o pessoal, que é o maior problema que todos os governos têm e terão pela frente. Agora, o senhor não acha que se o governo federal vir a atravancar e a travar esses 12 meses aí das contas, as dívidas dos estados, e os governos estaduais não cumprirem com a sua demanda, não vai ficar o mesmo bolo e vai aumentar ainda esse bolo, por exemplo, aqui no estado do Paraná? Não, porque o estado hoje tem um equilíbrio nas suas contas, ele voltou a ter. Eu digo isso por quê? Porque eu fui líder do governo Requião. O Requião passou 8 anos com o estado com equilíbrio. Eu sempre disse que esse equilíbrio nunca foi um equilíbrio saudável no Paraná. Nós sempre tivemos um desequilíbrio por conta de uma conta que o estado paga que não está prevista na própria distribuição de recursos prevista pela Constituição de 88, que é o ensino superior. Nenhum estado tem que pagar proporcionalmente o que nós pagamos para o ensino superior. Agora, imagina o Paraná sem as nossas universidades estaduais, né, sem ter tido, de fato, um sistema público de ensino superior bancado pelo governo federal. Esse desequilíbrio, fundamentalmente, ele acaba, de fato, interferindo muito. Além disso, grande parte da nossa dívida foram dos erros cometidos no governo Jaime Lerner, inclusive quando da privatização do Banestado, né? Aquilo foi feito da pior forma possível, ficou uma dívida, só o Banestado, ele custa hoje 60 milhões por mês que nós pagamos de dívida, nós já pagamos umas 4 vezes que esse juro extorsivo de agiota que o governo federal cobra dos estados, dessa conta, enfim, pagamos isso já pelo menos umas 4 vezes. E digo isso, onde é que está o nosso problema? É poder tentar encontrar um ponto de equilíbrio entre receita e despesa. E, ao mesmo tempo, novas fontes de financiamento. Agora o Paraná espera, inclusive, da União, a liberação de R$1,5 bilhão, que nós temos capacidade de endividamento e pagamento, para poder, inclusive, desenvolver programas importantes na área da desigualdade social, na área da segurança pública. São recursos essenciais para o Paraná. São recursos essenciais para o estado do Paraná, que na verdade são recursos essenciais para o governo Beto Richa, porque são empréstimos de um estado já endividado. É praticamente, em vez de tentar organizar as contas, entrar no cheque especial, que é muito perigoso. Tem uma coisa que o Romanelli fala aqui que é correta. A dívida dos estados com a União é algo que precisa ser revista de toda maneira. A União não é banco para ganhar dinheiro em cima de ente federativo. Isso é algo que o Requião vem lutando há muito tempo no Senado. Nós já apresentamos diversos projetos, inclusive, para transformar o pagamento dessa dívida de forma em investimentos. Zera-se os juros da dívida e transforma-se, em vez de se pagar ao governo federal, o governo do Paraná investe em infraestrutura, em grandes obras no estado. E que é uma ótima proposta, aliás, feita pelo senador Requião, que está em discussão no Senado. Essa seria uma ótima solução, inclusive, reduzir o pagamento, por exemplo, da dívida, mas vincular esse recurso a investimento.
7h51, nós estamos com o nosso debate T hoje falando sobre a Assembleia Legislativa do Paraná, com a presença do deputado Luiz Cláudio Romanelli e do deputado Requião Filho. Daqui a pouco tem mais debate T, nós vamos a um rápido intervalo. As discussões de temas atualizados acontecem no Debate T. 7h54, nós voltamos com o Debate T. Hoje nós estamos falando sobre a Assembleia Legislativa do Paraná e contamos ao vivo aqui nos estúdios da Rádio T em Ponta Grossa com o deputado líder de situação Luiz Cláudio Romanelli e o líder de oposição Requião Filho. Eu já pergunto, Romanelli, o senhor foi aliado do Requião pai em diversos momentos dentro da Assembleia, foi líder dele quando ele era governador do estado do Paraná. E como que o senhor vê esta troca, o senhor que também era do PMDB e dessa base governista do Requião, em relação à troca? Agora o senhor é da base de Beto Richa. Qual que é a diferença que o senhor avalia entre um e outro na maneira de governar o estado? Bem, primeiro eu tive uma caminhada de 30 anos com o Requião, né? Ou seja, eu participei de todos os governos do Requião, apoiei sempre e acredito, né? E me honrei muito sempre com os programas todos, as políticas públicas que foram feitas, né? De tudo que eu pude fazer na área da habitação, por exemplo, que eu influí sempre muito o governo e outras áreas todas que nós sempre participamos ativamente. Eu não sou uma pessoa que não dê a opinião, eu sempre dou a minha opinião. Fazia isso com o Requião, faço isso com o Beto Richa. Eu interfiro mesmo, eu quando posso eu vou lá dar a minha opinião, manifesto minhas ideias e com o Beto tem esse mesmo espaço de interlocução como eu tinha com o Requião. Então eu, na verdade, assim, cada um tem um estilo diferente, o Requião mais naquela linha do deixa que eu chuto e o Beto Richa é um pouco mais, joga mais de zagueiro. Mas assim, acho que eu vejo que no global as questões que estão postas para as decisões dos governadores do Paraná são sempre as mesmas. Elas envolvem investimentos na área da educação, na área da saúde, de infraestrutura e logística, né? Cada um tem uma nuance de tratar determinado tipo de programa. O Requião investia mais em programas e políticas públicas de superação da pobreza, da miséria, né? Investimentos mais voltados para a micro e pequena empresa, que foram muito importantes para o Estado. O Beto tem uma visão mais da macroeconomia, de investimentos importantes, e, diga-se de passagem, segurou a economia do Paraná. Foram 25 bilhões de reais de investimentos, que, aliás, proporcionou que o Paraná, depois de décadas lutando, pudesse passar o Rio Grande do Sul. O Paraná saiu de quinta economia do país para a quarta economia do país. Foi esse movimento de atração de investimentos que foi feito em 2011, 2014, que possibilitou justamente essa retomada. Agora, os governos são complementares, né, em termos de políticas, um com os outros, cada um tem uma estratégia diferente, né? O Requião, na década de 90, por exemplo, ele investiu na duplicação da BR-376, resolveu construir a rodovia Ferroeste, né? Ligando o Oeste, a Ponte de Guaíra, obras estruturantes, importantes para o Paraná. Cada governo tem uma forma de ser. O Beto Richa, por exemplo, ele conseguiu, sem muito inventar moda, conseguiu retomar o diálogo que havia sido perdido com as concessionárias de pedágio, porque durante o governo Requião, a decisão foi judicializar. Fomos derrotados nas ações judiciais todas. Resultado, eles dobraram o preço da tarifa e não realizaram obras. Agora, pelo menos, estão realizando as obras. Então, assim, é todo um processo de investimento e de estratégia de governo, né? Mas eu não tenho, assim, dizer que tem grandes diferenças. Não tem, né? Eu acho que eu tenho, talvez, do ponto de vista político e pessoal, um maior alinhamento com o Requião, do ponto de vista político e ideológico, né? Eu tenho com o Beto também uma conversa muito franca, e o Beto possibilita, de fato, ter essa interlocução, e eu me dou muito bem pessoalmente com ele, como também sempre me dei com o Requião.
Deputado Requião, sabemos que o PMDB é um partido bastante rachado, isso não é só no Paraná, em todo o país, e na Assembleia Legislativa foi travada uma guerra ali, principalmente envolvendo o diretório do PMDB, por conta de que quando começou ali o governo, tinha, aliás, até este ano ainda, tinha os deputados como Luiz Cláudio Romanelli, Alexandre Cury, Jonas Guimarães, Artagão Júnior, que eram do PMDB, mas aliados de Beto Richa. E o senador Roberto Requião, presidente do PMDB no Paraná, é claro que não admitia isso e tentou inclusive expulsar esses deputados que hoje, como o Romanelli, que agora é socialista, né, faz parte do PSB. Como é que foi agora que saiu esses deputados que não fazem mais parte do PMDB, fazem parte do PSB? O que mudou lá? O senhor se sente mais aliviado agora com essa mudança deles de partido para que o PMDB realmente possa ser, de fato, oposição ao governo de Beto Richa? Na verdade, o que acontece é que fica mais leve a discussão dentro do partido. Se você diminui a discussão sobre essa divisão entre apoiar o governo e não apoiar o governo, ficou uma linha só dentro do PMDB de combater o governador Beto Richa, de combater os desvios do governo, e o que facilita o nosso trabalho na Assembleia, porque eu vinha lendo um texto hoje mais cedo, o trabalho essencial hoje do Legislativo, na maneira e na forma política que nós temos no Brasil, é a fiscalização. O nosso poder de propor leis é diminuto, nós temos um leque muito pequeno de assuntos dos quais nós podemos legislar, nós temos uma atuação amarrada no sistema brasileiro. Então, o que cabe ao Legislativo de verdade? Fiscalizar e julgar. Julgar quando? Julgar em crimes de responsabilidade. Não havendo crime de responsabilidade, hoje o principal papel do Legislativo é a fiscalização. E isso nós podemos fazer dentro da Assembleia com o debate, o levante de questão e o aprofundamento, a discussão de temas como esses temas estruturantes de onde deve ser investido o dinheiro, de onde deve ser tirado o dinheiro, de como fazer um ajuste fiscal, de como não fazer um ajuste fiscal. É isso que cabe hoje ao Legislativo. Então, tirando a discussão interna do partido, o nosso trabalho fica mais fácil. Você consegue focar melhor nessa questão de fiscalização, porque você deixa de ter a briga toda segunda-feira na Executiva. Brigavam muito? Tinha muita briga na Assembleia, Muita briga. Muita briga na Assembleia, mas veja, senão a vida sem sal não tem gosto, né? Então... Mas é uma briga saudável, sim, não tem nada tão... Tipo briguinha de amor, se briga hoje, amanhã tá de bem, era mais ou menos assim? Mais ou menos isso. Eu até acho que se nós tivéssemos conversado mais, nós podíamos ter superado esse momento, né? Mais ou menos como um casal em crise, no casamento. Se tivesse tido um pouco mais de diálogo... Mas foi politicioso esse divórcio aí quase, né? Quase foi, mas na verdade acabou terminando bem. Nós fomos, fomos acolhidos pelo Partido Socialista Brasileiro, o PSB, que aliás eu havia há 15 anos atrás sido convidado pelo Severino Nunes Araújo para ingressar no partido. É um partido que tem uma história muito bonita no Brasil e no Paraná, e eu confesso que fiquei muito feliz de estar no PSB, onde nós temos um grande espaço de debate, discussão. O PSB é um partido que está completamente fora desse cenário de corrupção do Brasil. É um país que não tem nenhum parlamentar do PSB envolvido com a Lava Jato. Nós temos um senador como João Capiberibe, que é um grande exemplo para a nação, com a postura reta que ele tem, postura... politicamente boa. A direção nacional do partido, ela está tendo uma postura muito crítica, inclusive nessa discussão do governo Temer, preocupado com uma série de coalizões, a colisão que foi feita, de nomeações que foram feitas, né, dessas trapalhadas que nós temos visto aí de ministro do novo governo, né, dando declarações as mais estapafúrdias possível. Ou seja, tanto que o Temer agora proibiu a opinião pessoal dos seus ministros, né, para poder acabar com as bobagens que estavam sendo ditas, mas algumas ainda continuam, né? Ou seja, se o Temer, de um lado, acertou em nomear o Meirelles para a economia, o governo de coalizão trouxe algumas personagens para o campo do governo muito esquisitas e com declarações que contrariam o próprio pensamento do PMDB. O PMDB tem uma história, creio a própria escolha do líder do governo na Câmara dos Deputados, buscando um deputado do PSC imposto pelo Centrão, do chamado novo Centrão que foi formado, que são os partidos de uma base fisiológica que tem no Congresso Nacional.
quando deveria ter sido o líder do governo escolhido ou um deputado do PMDB, ou do PSTB, ou do próprio DEM, que era o Rodrigo Maia, o nome preferido pelo presidente Temer, creio eu que escolher um deputado baixo clero como uma imposição, inclusive, do Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha continua mandando e exercendo o poder dele dentro da Câmara dos Deputados. Acho que isso é muito grave mesmo. Acho que nós temos que ficar muito de olho. E preocupado eu estou com a desconstrução de todas as políticas públicas que foram feitas nos últimos 12 ou 13 anos no governo do Lula, da Dilma, políticas de inclusão social, de combate à desigualdade, políticas que são estruturantes para o país. O risco é de perder tudo isso e termos um governo neoliberal no Brasil, na República, que vai ser uma tragédia para a nacionalidade brasileira. Agora, deputado Romanelli Requião, a população hoje não tem acesso, de fato, à Assembleia Legislativa, à Câmara Municipal, à Câmara Federal, ao Senado, enfim. Parece que há uma distância entre Câmara, Assembleia e população. E muitas vezes a população não sabe alguns projetos que estão sendo votados dentro da Assembleia e não sabe, às vezes, o que vira lei no Estado, principalmente. E nós temos, na Comissão de Constituição e Justiça, inclusive, que o senhor faz parte, Romanelli, vários projetos sendo votados, viadutos, utilidade pública, dia disso, dia daquilo, e várias leis que não são cumpridas no Estado. Não há uma fiscalização correta. Eu queria saber dos dois, inclusive tem o deputado Traiano que fez um projeto de sua autoria, Polenta com frango no Paraná, o dia da polenta com frango no Paraná. Às vezes a população não tem ideia do que acontece dentro, o porquê às vezes se chega a um dia da polenta com frango no Paraná. Porque é um prato típico paranaense, de um bom gosto tremendo e é uma delícia. Ele engorda, mas é muito bom. É o seguinte... O sistema brasileiro impede que os parlamentares legislem sobre tudo. Grande maioria das leis é de iniciativa do Poder Executivo. E, por vezes, a Assembleia acaba se perdendo nessas coisas pequenas. Por quê? E aí você tem que parar para pensar. Você falou, as pessoas não sabem o que acontece na Assembleia. Nós temos uma televisão... E é por falta não de problema de vocês, nós temos por consciência política. Nós temos uma televisão que passa todas as nossas sessões da CCJ, passa todas as sessões do plenário. A internet também, né? Não, e a internet, nós temos, aliás, e a rádio. Ou seja, há e uma depois falta, fica também gravado, né? Há uma falta de interesse público em acompanhar isso. E me permita só, nós temos um site, que é um sítio onde está tudo sobre a Assembleia, que, aliás, foi destacado nacionalmente, porque ele, aliás, participou... Tudo não, né? Só o que dá para mostrar. Tudo, algumas literalmente tudo. Foi, inclusive, destacado pelo próprio Ministério Público como o site de um legislativo mais transparente que nós temos no país. Absoluta transparência em relação... Que, aliás, eu acredito que para poder melhorar a qualidade da gestão pública é justamente através da transparência. E se me permite, Maurício, só complementar um raciocínio que você abordou um tema que é o seguinte... Eu entendo que o Brasil tem um problema grave, e essa crise está mostrando isso, que há uma forte dissociação entre Estado e sociedade. Por quê? Porque nós temos uma sociedade que eu chamaria de superestrutura, que ela é contemporânea, que é composta por quem? Pelos trabalhadores, pelos empresários, pelos intelectuais da academia, pelos profissionais liberais, por uma moderna sociedade civil organizada, que está conectada no século XXI, moderna. Não devemos nada para ninguém. Talvez falte no nosso país só a questão da inovação e da pesquisa. Acho que isso talvez nós tenhamos um déficit em relação ao restante do mundo. Agora, nós temos uma chamada infraestrutura, que é o Estado brasileiro e tudo que decorre dele, o modelo de concessões, a política, tudo isso é do século XIX ainda. A grande inovação foi trazer o empenho para a administração pública, que foi trazida pela família real portuguesa. Então, a dissociação entre Estado e sociedade, ela tem que ser modificada com as mudanças que nós temos que implantar na reforma do Estado. E nós estamos tentando, como oposição ou como Assembleia, trazer a sociedade civil organizada para dentro da casa. Nós buscamos as entidades sociais, nós buscamos as igrejas, nós buscamos as associações e chamamos sempre para o debate. Nós fazemos o que está chamado de uma forma errada, audiência pública, que não são audiências públicas. Me permita até elogiar o deputado Maurício, que ele apresentou uma emenda agora no novo regimento,
que regulamenta a questão da audiência pública, que é extremamente importante para essa participação da cidadania no âmbito do debate da Assembleia. É um grande avanço, trazer para dentro da discussão a sociedade civil organizada. Mas há ainda uma barreira, porque as pessoas dizem, e precisam tirar esse estigma, que conversar com político e conversar política é tratar de coisas ruins, e não é essa a realidade. Nós agradecemos a participação do deputado Luiz Cláudio Romanelli, do PSB, líder do governo na Assembleia, e também do líder da oposição, Requião Filho, do PMDB, no nosso Debate T de hoje, que discutimos aqui a Assembleia Legislativa do Paraná. No próximo sábado tem mais Debate T a partir das 7 horas, e nós voltamos na segunda-feira com o T-News a partir das 6h30. Um ótimo final de semana a todos. Você ouviu Debate T. Até o próximo sábado.